Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, dia 12 de março de 2024, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, estou precisando de ajuda, da sua ajuda. A minha chefe, a dona Lucimar, colocou-me uma série de peças à frente e ordenou que eu montasse o quebra-cabeças. É um enigma, porém eu não consigo, então vim aqui pedir a ajuda dos queridos amigos. Claro que para isso eu preciso apresentar a vocês as peças que deverão ser montadas. E ao final, então, você dirá aqui qual é o enigma desse quebra-cabeças. Bem, vamos à primeira peça. A primeira peça é uma notícia publicada no USA Today na semana passada, que dizia o seguinte: após uma série de crimes de grande repercussão no sistema de metrô da cidade de Nova York, a governadora Kathy Hochul anunciou planos na quarta-feira para enviar centenas de membros da Guarda Nacional para patrulhar e revistar as malas dos passageiros em busca de armas em estações de trens movimentadas. Hochul está destacando 750 membros da Guarda Nacional e 250 soldados estaduais e policiais da Autoridade de Transporte Metropolitano, uma agência estadual, para auxiliar a Polícia Municipal nas buscas de bolsas. O plano é um esforço para livrar nossos metrôs de pessoas que cometem crimes e proteger todos os nova-iorquinos, sejam eles viajantes ou trabalhadores do transporte público, disse a governadora Hochul em entrevista coletiva na quarta-feira. Dados do Departamento de Polícia da cidade de Nova York mostram que a criminalidade tinha caído bem nos últimos anos. Porém, teve um certo aumento durante a pandemia Covid-19. Mas, recentemente, crimes violentos no metrô deixaram os moradores nervosos, segundo as autoridades de Nova York. Disse a governadora: ninguém que vai trabalhar para visitar a família ou para ir a uma consulta médica deve se preocupar com o fato de uma pessoa sentada ao lado possuir uma arma mortal. A governadora acrescentou que quem anda de metrô não deve se preocupar se alguém do lado porta uma faca, por exemplo, ou qualquer outra arma mortal. Bem, essa é a primeira peça do quebra-cabeças, ok? Agora vamos à segunda. A segunda também é uma notícia publicada pelo Defiant America, também na semana passada, que procura ou tenta encaixar-se na primeira notícia. Vamos à peça. Dizia o Defiant: esta é a razão oficial pela qual a Guarda Nacional foi enviada ao metrô de Nova York, mas o crime em Nova York está disparando há anos e eles nunca enviaram a Guarda Nacional ao metrô antes. Algumas fontes alegam que há ameaças terroristas do Hamas e essa é uma das razões pelas quais tomaram medidas de segurança tão, digamos assim, impactantes nos metrôs de Nova York. A implantação da Guarda Nacional, dizia o Defiant, reforçaria uma presença de oficiais do Departamento de Polícia de Nova York no sistema de metrô. A governadora disse que também enviará 250 policiais estaduais e policiais de Autoridade de Transporte Metropolitano, uma agência estadual, como já havia dito a outra notícia, para ajudar nas buscas de malas, maletas, enfim, mochilas ou coisa do gênero. A polícia de Nova York há muito que realiza verificações aleatórias de bagagens nas entradas do metrô, embora os passageiros sejam livres de recusar a revista ou sair da estação, levantando questões sobre se as revistas são uma tática de policiamento eficaz num sistema de metrô que serve mais de 3 milhões de passageiros por dia.
O mais novo esforço faz parte de uma abordagem multifacetada à segurança do metrô associada por Hochul, isso na quarta-feira, que incluirá verificações de bagagem nas movimentadas estações de metrô da cidade de Nova York, uma nova legislação, presta atenção, e ampliação do alcance da saúde mental. Bem, então nesta segunda peça aparecem elementos um pouco diferentes da primeira notícia ou da primeira peça. Fala-se, por exemplo, que o que está acontecendo, na verdade, essa presença ostensiva de policiais e militares nos metrôs, seria ou é por conta de um provável ataque terrorista do Hamas. Mas aqui no final, traz também a possibilidade de que por conta de tudo isso, da alta criminalidade no metrô, ameaça terrorista e tal, é preciso implantar uma nova legislação. E a ampliação do alcance da saúde mental também entra nessa história. O que seria isso? Investigadores, oficiais, para identificar malucos? Bem, a saúde teria que, evidentemente, ter mais poder para isso, não é não? Pois é. Bem, nós vemos o poder da saúde aumentar e muito de uns anos para cá, não é mesmo? Mas, de repente, pode ainda não atingir o topo, né? Bem, essa foi só a segunda peça. Agora, a terceira peça é parte de um comentário de tudo isso publicado no All News Pipeline no começo dessa semana, na segunda-feira. Chegamos a um momento em que grandes cidades em toda a América estão sofrendo uma grave crise de falta de moradia, fundindo-se com o enorme número de imigrantes ilegais que chegam, conforme foi relatado pela Survival, que anunciou uma transferência massiva de muitos dos seus funcionários de Nova York para Nairobi, no Quênia, levantando sobrancelhas de todos ou a todos. Com essa implantação da Guarda Nacional em Nova York, transformando literalmente parte da cidade num estado policial, onde as malas e bagagens de mão das pessoas serão revistadas abertamente em busca de armas. Tome nota que isso também está acontecendo num momento quando os democratas estão tomando medidas para tornar ilegal a posse de armas na América, como se tivessem algo sinistro na manga para os próximos dias. Isso também faz parte do enigma, né? Certamente sabemos que eles serão incapazes de transformar completamente a América numa ditadura, quando o povo americano ainda possui mais de 500 milhões de maneiras de se defender contra tal monstruosidade. Mas é aquela história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura, né? Aos pouquinhos, de repente, muda-se toda a população da América. Nesta peça, outro elemento entra em cena: a transferência de um grande contingente de funcionários da ONU, de uma agência da ONU, de Nova York para Nairobi, no Quênia. Imagine você trabalhando numa grande empresa em Nova York e o seu chefe dizendo o seguinte: olha, eu vou te transferir para uma cidade melhor. Aí você pergunta: Paris? Berlim? Não, Nairobi, no Quênia. Por falar em Nairobi, no Quênia, quem deu essa notícia realmente mostrou aqui deu os argumentos, né, um blá 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 sem fim para justificar essa transferência. Foi um site chamado mwalklish.com, que dizia o seguinte: a agência da ONU, aliás, essa é outra peça do quebra-cabeça, anota aí. A agência da ONU anuncia a realocação massiva de funcionários de Nova York para Nairobi. O Fundo das Nações Unidas para a População, UNFPA, é a sigla,
revelou uma decisão estratégica para transferir uma parte substancial do seu pessoal de Nova York para Nairobi, no Quênia. Essa mudança visa aproximar fisicamente a agência das comunidades que atende no sul global. Visa também melhorar a eficiência e a eficácia dessa relação. A decisão, no entanto, foi recebida com reações diversas, com alguns funcionários expressando preocupações ou desconforto, né? Sair de Nova York para Nairobi, enfim, por melhor que seja Nairobi, enfim. E outros, abraçando os benefícios potenciais, até manifestaram algum contentamento. Ah, vou ganhar mais. Não, beleza. A realocação planejada abrangerá cerca de 25% do pessoal do UNFPA em Nova York, concentrando-se principalmente em funções operacionais. Essa mudança, segundo os críticos, poderá comprometer esforços cruciais de desenvolvimento de políticas e relações vitais com os principais intervenientes atualmente geridos a partir de Nova York, o que não se justificaria uma mudança tão radical para a África. Também foram levantadas preocupações relativas à influência remanescente e às capacidades de defesa da agência. Apesar de todas essas reservas ou sobrancelhas levantadas, a liderança do UNFPA enfatiza os aspectos positivos da mudança. Eles acreditam que essa mudança geográfica facilitará uma resposta mais ágil e oportuna às necessidades das comunidades que enfrentam elevadas taxas de mortalidade materna, alinhando-se com a missão principal da agência. Bom, daqui para frente você já pode imaginar, é um blá 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 interminável. Mas está aí, outra peça, né? Outra peça também interessante, que compõe, ou melhor, que deve fazer parte desse quebra-cabeças, é o número enorme já, considerado gigantesco, de imigrantes ilegais ou indocumentados que estão chegando aos Estados Unidos, a 3 estados, a Vermont, por exemplo, a New Hampshire ou Nova York, através do Canadá. Do Canadá. Então o pessoal está entrando em Nova York e os que estão lá estão indo para Nairobi, né? Bem, essa é a relação das últimas duas peças. Mas vejam que interessante. Quem está organizando esta invasão, não sei se devo dizer essa palavra, esta busca pelo sonho americano, são ONGs atuando pesadamente na Dark Web. Dark Web, eu não posso falar muito alto isso aqui porque Dark Web também faz parte da peça. Essa peça foi publicada pelo Zero Hedge. Uma Dark Web de ONG está fornecendo mão de obra migrante barata às grandes empresas americanas, sendo a maior parte do crescimento do emprego pós-pandemia atribuída aos imigrantes. O Zero Hedge enviou um aviso há uma semana detalhando como, enquanto esperam pela deportação, os imigrantes ilegais estão garantindo empregos através de uma brecha do governo federal possibilitada pela administração do fenomenal Joe Biden. Elon Musk percebeu isso e comentou, né, a sua conta no X. Ele tem uma conta no X. Uau! Aprenda algo novo todos os dias. Estamos agora revelando como os interesses empresariais, através de uma entidade não governamental chamada Colaboração ou Amigos ou Sociedade de Tendas para Refugiados, se tornaram intrinsecamente ligados à imigração. Mais de 400 grandes corporações internacionais são membros dessa ONG e dedicam-se à contratação de refugiados. Vejam, aqui o termo já não é imigrante, é refugiado, né? Preste atenção, detalhe importante.
o impacto de 10 milhões de refugiados indocumentados na América é debatido com preocupações levantadas sobre o potencial deslocamento de empregos para trabalhadores nativos. Você é americano? Tem um bom emprego aí, trabalha no McDonald's fritando batatinha, pois você terá que deixar o seu emprego para um refugiado, tá entendendo, né? Pois é. Claro que o refugiado não ganhará o tanto quanto você ganha. Talvez seja por isso que você pode perder eventualmente seu emprego. Megacorporações, incluindo Red Hof Inn, Royal Farms, Shopify, CSX, Delta Airlines, DoorDash, Etsy e até a Bloomberg fazem parceria com essas várias ONGs que colocam refugiados no país. Há um custo, claro, talvez mais barato, como disse. Bem, aqui eu tenho um fragmento de uma penúltima peça. Presta atenção aí. Essa peça é que foi publicada pelo survival.com.news. Relatório anual de avaliação dos sem-tetos mostra que as grandes cidades americanas albergam uma grande porcentagem de pessoas em situação de sem-abrigo, com quase 25% da população total sem abrigo do país encontrada apenas em 2 cidades, em Nova York ou Los Angeles, com base na contagem de 2023. O número de sem-abrigos aumentou mais de 12% só este ano, atingindo 653.104 pessoas. Os números representam o aumento mais acentuado e a maior população desabrigada desde que o governo federal começou a contabilizar os totais em 2007, disse o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos. E agora a última peça. A última peça é a mais enigmática. Talvez, eu penso, nem se encaixe no quebra-cabeças, mas vamos a ela. Foi publicada hoje no Daily Mail. Um novo estudo financiado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos pede uma proibição temporária da criação de inteligência artificial avançada que ultrapasse um certo limite de poder computacional. A tecnologia, afirmam seus autores, os autores desse estudo, representa uma ameaça de nível de extinção para a espécie humana. O estudo, encomendado como parte de um contrato federal de 250 mil mangarotes, quer dizer, dólares, também pede a definição de poderes de emergência para o poder executivo do governo americano para, presta atenção, responder a incidentes perigosos e rápidos relacionados à inteligência artificial, como a robótica de enxame. Agora que vem a parte mais pesada da história, presta atenção. Tratar os chips de computador topo de gama como contrabando internacional e até monitorizar a forma como o hardware é utilizado são apenas algumas das medidas drásticas que o novo estudo exige. O relatório junta-se a um coro de vozes da indústria, um coro de vozes governamentais e acadêmicas, que apelam a uma atenção regulamentar agressiva sobre o potencial altamente procurado e revolucionário, mas socialmente perturbador da inteligência artificial. Então, para concluir, em julho passado, a Agência das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, UNESCO, por exemplo, combinou as suas preocupações com inteligência artificial com preocupações igualmente futurísticas sobre a tecnologia de chips cerebrais, à la Neuralink de Elon Musk, alertando para a neurovigilância que viola a privacidade mental. Portanto, o novo relatório, embora afirme antecipadamente na sua primeira página que as suas recomendações não refletem as opiniões do Departamento de Estado dos Estados Unidos ou do governo dos Estados Unidos, os seus autores têm informado ao governo
sobre inteligência artificial desde 2021 e concluem a história toda da seguinte forma: é preciso dar mais poder ao governo para combater este inimigo que pode levar a humanidade à extinção. Talvez seja só esse finalzinho que se encaixe em todas as outras peças, né? É sempre essa história: mais poder, mais poder, mais poder. Temos inimigos poderosíssimos e precisamos combatê-los, claro. Para isso precisamos de um poder absoluto. Absoluto. Então é isso, esse é o joguinho. Eu peço que os amigos me ajudem, porque eu não estou conseguindo montar, não estou conseguindo decifrar o enigma. E Dona Lucimara está nervosa. Se eu não decifrá-lo, poderei ser devorado. Vocês entendem, né? Isso acontece desde lá da antiguidade grega. Decifra-me ou devoro-te. Eu ia dizer até depois, mas antes eu tenho que pedir: se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e considere, com muita seriedade, tornar-se membro desse canal, porque é isso que nos ajuda, é a sua membresia que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma, sobreviver aqui por mais algum tempinho. A membresia, você sabe, é super baratinha, mas nos ajuda e muito. Até depois, se Deus quiser. Ah, e não esqueça, hein? Deixe aqui a solução do enigma. Responda aí para mim o que você acha dessa história toda.